Saudações, meu Joseki! Como é que estão as coisas? Tudo bem? Bom, meu nome é Galileu Paolo, para quem ainda não me conhece, sou faixa preta, quinto dan de judô. Sou faixa preta de jiu-jitsu, também já fiz várias artes marciais japonesas, sou um amante das artes marciais japonesas, pratiquei várias delas. E estou aqui hoje para falar de um assunto que eu adoro. História do judô e mais especificamente uma área de conhecimento que é muito importante na formação do judô como nós conhecemos, mas que a gente fala pouco dela. Essa história é quase uma lenda cheia de verdades. Nós vamos analisar a lenda e a verdade por trás da história dos Shitennou. Shitennou. Os Shitennou da Kodokan ou os Shitennou de Jigoro Kano. Já vamos dividir a tela para a gente poder começar logo de cara falando Kodokan Shitennou, os 4 reis celestiais da Kodokan. Isso aí a gente já entra já na primeira descrição, né? Que ela acaba sendo uma descrição que nós já vamos abordar dessa qual é o significado, essa nomenclatura reis celestiais. Vamos para ela, vamos entender por que existe ela. O que significa a palavra Shitennou? Shi significa 4, né? Ali é o kanji da palavra 4. Te pode ser traduzido como os céus. Ten. No significa normalmente rei, regente ou lorde. Então, traduzindo, 4 reis dos céus ou os 4 reis celestiais. A origem desse termo, Shitennou, vem de algumas vertentes do hinduísmo, que acreditavam que os planos superiores haviam 4 entradas e que cada uma delas pertencia a um rei celestial. Depois essa história se modificou, falando que essa entrada seria protegida por um guardião. E essas duas histórias foram absorvidas pelo budismo de uma forma diferente. Vamos falar dessa absorção. O budismo absorveu do hinduísmo inúmeros conceitos e um deles foi o Shitennou, né? A ideia dos reis foi substituída pelo conceito do guardião e Buda se tornou o centro de suas funções. Ou seja, esses caras protegiam Buda. Então saiu lá da Índia esse conceito do Shitennou, ok? Saiu lá do hinduísmo indiano, passou pelo budismo chinês e aí ele caminhou em direção ao Japão. O termo só chega de fato ao Japão com a construção do templo Shitennoji, em Osaka, pelo príncipe Shotoku, no ano de 593. Para muitos é considerado um dos primeiros templos budistas japoneses. Essa foto do templo, inclusive, né? E, bom, o budismo foi para o Japão junto com não é uma colonização termo, mas um período onde a China exerceu muita influência sobre o Japão. Eu falo isso até na aula de nomenclatura do judô, que os kanjis, a escrita japonesa, a primeira escrita japonesa, toda a ideografia, ou seja, o desenho de como são aquelas letras, veio da China. Mas eles pegaram aqueles desenhos e pegaram as palavras deles. Algumas vezes o sentido ficou o mesmo, mas algumas outras vezes não. De qualquer forma, antes disso não havia caligrafia no Japão. De nenhum tipo, nem rupestre. Nem rupestre, ok? Então todo o conhecimento era passado de via oral. Porque isso pregava o shintoísmo, que era a religião original japonesa. Quando vem o budismo, vem uma nova terminologia e uma série de coisas. Bom, mas o que são os Shitennou? O que são os Shitennou? Essa acho que é a pergunta final dessa aula de hoje que a gente vai responder. Bom, tá aí na tela, né? Os Shitennou são devas para os indianos,
Tenbu para os japoneses, divindades de proteção para o budismo. Estão na quarta hierarquia celestial, tá? Dentro da visão dos japoneses. Então, eles estão acima dos Tengus, por exemplo. É como se fossem, trazendo para a nossa filosofia cristã, né? É como se eles fossem uma das cadeias de anjos, né? A gente sabe que tem os anjos, tem os arcanjos, por exemplo. Eles são de um grupo específico de anjos. Perfeito? Então, a palavra Shiten-no, ela não surgiu do nada, né? Jigoro Kano não inventou a palavra Shiten-no. É importante a gente entender isso, né? E isso também afasta um pouquinho algumas ideias de que Jigoro Kano não... Ele não quis nenhum envolvimento da religião dentro do judô. O judô é além da religião. Mas a religião de todo o país, de alguma forma, ela acaba se transformando na cultura daquele país. Então, nós vamos ver, por exemplo, na próxima aula, que esse termo Shiten-no não fica só dentro da religião, ele sai da religião. Então, faz parte de um elemento cultural. Mas quando você vai buscar a origem dele, mesmo culturalmente, a gente acaba chegando na religião de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Essas aulas aqui de Shiten-no eu vou ter que me controlar para não falar muito, para deixar essa aula um pouco mais enxuta para vocês. Forte abraço, até a próxima aula.